Muito bom estar aqui novamente para trazer para você o melhor da cidade no nosso Cidade Viva. E olha, quero começar já o programa de hoje falando do próximo evento com a marca de qualidade do Cidade Viva. Marquem aí na agenda, dia 23 de dezembro estaremos juntos para celebrar o fim de ano Cidade Viva. Tá chegando, é a nossa festa do branco, a nossa White Party, que vai ser em grande estilo, como todos os anos a gente faz, hein? Dia 23 de dezembro, aos poucos eu vou soltando as informações, mas pode ter certeza que vai ser aquela festa gostosa para você brindar com os amigos na reta final, não é? Pertinho do Natal, pra gente fazer esse ano ser inesquecível. Save the date, né? Assim que fala, produção, né? Guarda aí na agenda, já reserva essa data, dia 23 de dezembro tem fim de ano Cidade Viva. Bom, e no programa de hoje eu converso com a Débora Mello, olha, uma mogiana que ama essa cidade. Assim como a gente, a Débora tem um trabalho todo voltado aqui para a nossa cidade e ela é uma turismóloga, isso mesmo, ela recepciona as pessoas, não é, que chegam a Mogi para contar e para mostrar o que Mogi tem de melhor. Muita história e muitos detalhes que às vezes nós mesmos mogianos não sabemos. É assim que a gente começa o nosso Cidade Viva de hoje com a Débora Mello. E começa agora mais uma edição do nosso programa Cidade Viva, um programa feito para mogianos, por mogianos, com mogianos e aqui só dá mogiano. Não, mentira. A gente às vezes traz alguns gringos de fora, mas hoje eu quero falar com uma mogianíssima que entende tudo sobre Mogi das Cruzes. Vem pra cá, Débora Mello! Seja bem-vinda. Aqui, você sabe que aqui a gente não esconde ninguém, nós somos bairristas. Sim. A gente adora essa cidade. Afinal de contas, Mogi é encantadora, né, Débora? Exatamente. Seja bem-vinda. Eu gostei do mogianíssima, viu? Porque eu sou bem isso mesmo. Você é minhoca da terra, igual eu? Sou. Olha, para começar já assim, a queima-roupa, né? O que é que Mogi tem que todo mundo deveria conhecer? Eu já chamaria de natureza. A natureza... A natureza. A gente tem 65% de área preservada. Isso é muita coisa para uma cidade, né? Que legal. Então a gente pensa que Mogi só é aquele centro que a gente vê, né, de cima, aquela parte luminosa. Mas se a gente vê o mapa mesmo, boa parte, 65% da cidade é de área preservada. E Débora... Fora as outras vegetações, né? E Débora, assim, o que é muito legal e que a gente tem que manter essa porcentagem, mas é impressionante perceber que Mogi está numa megalópole. Ela já está quase, né? Dizem que mais alguns anos vai formar uma área gigante, né, que vai de São Paulo, passando por Mogi e tal, de mais de 40 milhões de habitantes e tal, e Mogi consegue manter essa porcentagem, né? Ao que se deve será isso? A grande área, e já emendo com algo que extrapola Mogi. Por incrível que pareça, apesar de todas as críticas, e a gente acha que as críticas são válidas, mas o Brasil é um país que conserva muito a sua área verde, né? A gente já perdeu muita coisa, né? A gente já perdeu muita área. Então, aqui a gente tem a região da Mata Atlântica. Então, boa parte da Mata Atlântica passa aqui por Mogi. Então, a gente... As leis brasileiras são muito duras. As leis são ótimas. As leis ambientais dizem que são as melhores do mundo, né? Sim. Mas tem a questão da fiscalização, que aqui em Mogi também é muito falha. A gente tem umas questões muito... A gente tem... praticamente 3 pessoas da patrulha pessoas da patrulha da rural, né? Rural. Que são pessoas maravilhosas, mas que ainda falta uma estrutura melhor para fazer mesmo esse trabalho, né? De contenção, de fiscalização. Quer dizer, de repente, até com mais efetivo, esses 65% poderia estar em 70%, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda percebe, né? Mogi
tendo uma área ainda muito bem preservada. Você acha que a Serra de Itapetí também corre risco? Olha, eu tento ser uma pessoa Otimista. pouco otimista, então eu tento trabalhar com esse trabalho de educação ambiental mesmo, e indo nas políticas públicas, né, com certeza a gente tem que estar em volta, tem que estar em todos os lugares mesmo. Então eu sou otimista que a gente vai conseguir preservar a Serra do Itapetí, a Serra do Mar, que são as duas grandes serras, a área várzea do Rio Tietê. Então eu tenho esse otimismo. Então eu prefiro continuar com ele, porque ele me faz seguir em frente, me faz não desistir, né? Me faz fazer aquele trabalho de formiguinha, de levar às vezes 15 turistas, que independente de quem seja, a gente fala sobre a importância, né, dessa Mata Atlântica, a importância dessa preservação, desde criança até donos de empresas. Então é um trabalho que eu prefiro manter firme, sabe? Com essa esperança. Sair de olhos bem abertos. Sim. Né? Olha, e a gente está falando aqui, começou o programa, não apresentamos a Débora Mello, que faz um trabalho muito bacana. Ela será que vou errar? Turismóloga. Olha, acertou. Uma turismóloga, né? Quem é formada em turismo, isso mesmo, né? É uma turismóloga e que escolheu Mogi, né? Que bacana essa tua visão, né? Eu acho que você teve uma visão que até de mercado, por que não? De mostrar as potencialidades dessa nossa região, basicamente, predominantemente mogiana, né? Foi uma escolha deliberada, assim? Desde sempre foi essa escolha, né? As pessoas sempre falavam, você vai trabalhar com turismo, então você vai para o Nordeste. Eu falava, não, eu quero trabalhar com turismo na minha cidade. Então, eu sabia que eu ia trabalhar... Um desafio para você. Sempre foi. Então, é um desafio até hoje, né, de trabalhar com isso. Tem que ter muita resistência, resiliência mesmo, de estar ali, né, firme naquele propósito, de trabalhar a economia local, trabalhar a valorização do nosso quintal, valorização da nossa terra, da nossa cultura, da nossa história, das nossas histórias, né? Porque eu falo que Mogi não tem uma história. São várias histórias, são vários povos que chegaram aqui, que vivem hoje, que convivem, né, que ocupam esse território. Então, é um trabalho eterno, na verdade, é um trabalho que nunca para, é um trabalho que a gente está sempre abrindo. Eu falo que Mogi é um mundo. Eu sempre quis dar a volta ao mundo e eu começo por Mogi. Então, quanto mais eu olho, quanto mais eu investigo, quanto mais eu abro as portas, mais você encontra mais coisas. riquezas, tesouros, coisas que estão embaixo, assim, muitos muros levantaram em Mogi, né? Antigamente a gente não tinha muro, né? Os muros eram baixos. De repente começaram a subir os muros. Então agora é hora de a gente abrir essas porteiras. Vamos lá, né? Qual que é a história da sua família? Qual que é a história? Porque a história da sua família é a história do país, é a história da cidade. Aliás, a história do país, literalmente, porque Mogi é uma das cidades mais antigas deste Brasil. E às vezes eu me confundo, você vai me ajudar. Eu falo assim, você conhece esse Mogi? Não conheço Mogi e tal. A primeira coisa que eu falo, assim, duas coisas eu falo. Olha, Mogi, você sabia, é uma das maiores cidades de extensão territorial do Brasil, ou do estado de São Paulo, né? E que é uma das mais antigas do Brasil. Aí eu fico sempre assim, acho que é a quarta ou quinta mais antiga do Brasil. É por aí? Por aí também. Né? E né? Mesmo. Porque os portugueses vieram primeiro lá em Porto Seguro, né? Sim. Mas depois já vieram aqui pelo mar. Já era a capitania de Santos, né? A Sesmaria. Então a gente fazia parte dessa Sesmaria de Santos, que é Brás Cubas, que foi o primeiro que veio e fez essa, assim, que teve essa terra como, né, que colocou na carta ali, né? Eu sempre tenho uma forma de contar essa história e, na verdade, eu ainda estou recontando essa história várias vezes na minha cabeça, porque essas histórias, elas são contadas de diferentes pontos de vistas, né? Então, agora não, a gente tem arqueologia que mostra, que prova. A gente não tem documento escrito, mas a gente tem arqueologia que mostra a presença dos povos indígenas aqui. Então, não tem como a gente não começar falando de Mogi e não falar dos povos que viviam aqui. E dos povos, né? Porque eram muitas etnias. O Brasil tinha muito mais etnias do que a Europa.
falava-se muito mais língua no Brasil do que na Europa. Então, era um país muito rico em cultura indígena, né? Cultura nativa, né? Indígena. Basicamente, assim, a gente poderia... É um resumão, super resumo, assim, que aqui existiam índios, e aí vieram primeiro os europeus, portugueses predominantemente, depois franceses e holandeses e tal, e depois os africanos. Isso. Esse é o resumão? Ou teve mais, assim? É porque tem as duas histórias, né? Aí tem a história do primeiro, do bandeirante Brás Cubas, que veio, e daí ele escreveu uma carta assim, chegando em Boidi, né? Amboí, que ele falava já, o nome era já indígena, né? Já tinha o nome com indígena, que era vou falar do jeito que escreve, tá? Boigi. Rio das Cobras? Que significa Rio das Cobras. Alguns dizem que é por conta desse trecho que realmente é bem tortuoso. Então, se você olhar no mapa, você vê um trecho bem tortuoso. Então, ele chamava de Rio das Cobras. E ele disse assim, os índios de lá eram muito hostis. E daí ele descreve todas as pessoas que morreram nesse combate. Então, ele perdeu muita gente aqui em Mogi. Então, os indígenas, eles fizeram um trabalho, assim, eles entraram num conflito bem, assim, eles protegeram acirrado mesmo. Então, o Brás Deram trabalho para os portugueses. Eles protegeram mesmo essa terra, eles foram muito valentes. Então, é muito orgulho, depois que eu li isso. Até o Isaac Greenberg escreveu, ele fez a releitura da carta de Brás Cubas, né? Então, eu fiquei muito orgulhosa, né, dessa minha terra, desses índios que viviam aqui, né, de eles protegerem mesmo essa colonização, né, essa primeira tentativa de colonização, que foi através de Brás Cubas. Depois veio o segundo, que foi o Gaspar Vaz, que chegou em 1601. Ele já era nascido aqui no Brasil, descendente português, e aí ele, na carta, no livro, diz que já não haviam indígenas aqui. Aí eu não sei se eles omitiram a informação do combate. Apagaram assim com a borracha, ou se ou se de fato os indígenas haviam se escondido na Serra do Mar, nessas regiões mais... São regiões que, inclusive, até hoje não têm acesso. Assim, a gente tem várias regiões, principalmente Serra do Mar, assim, que tem resquícios de quilombos e de aldeias indígenas que até hoje as pessoas não conhecem, nunca conseguiram acessar, porque é uma área muito densa mesmo, né? E só quem é indígena e nativo sabia acessar mesmo, né? Muito bem, olha, estamos só começando um bate-papo aqui com a Débora Mello. Ela é mogiana e adora essa cidade, aliás, trabalha, não é? Mostrando Mogi para muitas pessoas que querem conhecer essa nossa cidade viva. A gente volta já no segundo bloco com esse bate-papo muito especial. A Prismatec tem a solução de redução de custo para o seu condomínio, com segurança, eficiência e economia. Portaria remota com completa automação condominial e empresarial. A partir de R$ 4.500. Solicite um orçamento. Prismatec, uma empresa do Grupo Prisma. E começou a 12ª edição do Show de Prêmios do Chibata. Olha só, são mais de R$1 milhão em prêmios para você realizar os seus sonhos, hein? Para participar é muito fácil. É só você fornecer o seu CPF no início das compras e também tem que se cadastrar no chibata.com.br/show de prêmios. Olha, através das raspadinhas serão 1.798 prêmios de R$200, hein? Olha isso! E já pela Loteria Federal, serão 58 prêmios de R$2.000 e mais 58 prêmios de R$10.000. Olha, e tudo isso vai ser anunciado nas duas lives que vão acontecer durante a campanha Show de Prêmios. As lives acontecerão no dia 21 de novembro e a segunda no dia 16 de dezembro. Então corre lá, faz a sua compra, faz o cadastro no site e corre pro Show de Prêmios do Chibata. É de família para família. O antigo cinema de rua reestreia em uma nova versão, Pátio Urupema Shopping, localizado na principal avenida do centro de Mogi das Cruzes. Digno de tapete vermelho, o shopping já nasce como um centro de compras completo. Mais de 80 lojas, uma praça de alimentação com 400 lugares, 2 praças de eventos e um andar inteiro de cinema.
Uma nova experiência para seus clientes e o investimento certo para você. Seja lojista e faça parte dessa história de sucesso. Olha a promoção chegando aqui no programa Cidade Viva. Atenção, você que estava ainda namorando para escolher um sistema de captação solar, né? Que capta a energia do sol e faz você economizar na conta de luz da sua casa ou da sua empresa, chegou a hora. A Solar Prime, que é a maior franquia de energia solar do Brasil, tem uma promoção imperdível. Você fechando o contrato com a Solar Prime, você vai concorrer a um projetor 4K para assistir a Copa do Mundo, 140 polegadas em 4K. E com soundbar e tudo mais, hein? É uma mega tela que vai fazer a sua Copa do Mundo ficar muito mais emocionante. E tem mais, hein? Se você disser que é telespectador de Cidade Viva, você vai faturar, ó, essa bola sensacional da Copa do Mundo de 2022. Então vai lá, hein? Faz o contrato, concorre a um projetor 4K para assistir a Copa do Mundo e ainda sai jogando com essa bola lindona aqui. Mas tem que falar que é telespectador ou telespectadora do Cidade Viva. Combinado? Solar Prime, viva a sua energia! Muito bem, hoje o bate-papo é com a Débora Mello. Ela trabalha a nossa cidade, contando a história, não só contando a história, mas trazendo as pessoas para conhecer Mogi, porque ela faz um turismo receptivo, seria isso? Receber Isso pessoas mesmo. de fora de Mogi, mostrando Mogi, é isso, Débora? Exatamente, como guia de turismo, né? Então, como turismóloga, como agência receptiva, é esse meu trabalho. É muito bom. Olha, tô aqui, já tô apaixonado pela Débora, porque ela gosta muito da nossa cidade, tem muita ligação com esse trabalho que a gente faz aqui também no programa, né, Débora? Mas vamos falar um pouco mais da história de Mogi. A gente estava falando que, então, os portugueses foram recepcionados a flechadas pelos índios resistentes, e aos poucos, obviamente, né, eu acho que existe de alguma forma, não seria esse o termo, mas um nacionalismo dos índios, porque eles estavam aqui na terra deles, né? Mas depois a coisa vai começando a se fundir, né? Acho que com muito sofrimento, mas depois de um tempo, depois desse sofrimento, as coisas começam a se conectar. E aí, você tem informação? Como foi essa tem um termo para isso, né? Essa ambientação ou algo assim dos portugueses com os índios e depois com a chegada dos escravos vindos da África. Exatamente. Bom, é o processo de colonização. Então, às vezes a gente se briga, acha daqui a tão, pouco- né? Ai, porque o Brasil... Não, nós somos colonizados. Então, a gente sempre trazer essa consciência. Então, é um trabalho de consciência mesmo na nossa história, né? A gente fala que é um processo de decolonização que a gente está vivendo hoje. Que é trazer, integrar essa história, mas Entender. contando aquelas histórias que foram apagadas. Então, os africanos, as histórias, por exemplo, muita gente, quando eu conto que Mogi teve um pelourinho, que tinha uma forca, que eles castigavam Tá bem os melhor hoje, né? Porque mogianos. putz, forca é demais, não? E as pessoas não acreditam. As pessoas falam, como assim? Aqui em Mogi teve pelourinho? E eu falei, você acha o quê? Que Mogi foi diferente de outra cidade colonizada, né? Porque Mogi foi uma das mais antigas colonizadas. Então teve a igreja, a Casa Câmara Cadeia, em frente a onde hoje é a Escola Coronel Almeida, e teve o Pelourinho, que é onde os indígenas eram castigados ali, que eles eram obrigados a ser escravizados. Então os primeiros escravizados do Brasil foram os indígenas. Aí depois teve o tráfico negreiro, né, que onde os africanos foram mesmo sequestrados. Então é importante a gente contar a história do jeito que ela foi, né, sem romantizar essa história. Para mim foi um desafio isso, porque eu sempre falo, não, eu não quero contar dessa forma, porque é muito triste. Aí depois eu fui aprendendo a importância de contar a história do jeito que ela foi, né, ter esse pé na realidade, sabe? Então aqui em Mogi a gente teve muito, teve a escravidão, assim como em outras cidades. A gente teve as primeiras...
a gente não tem, obviamente, não tem muita documentação, porque eles foram queimados, né? Mas a gente tem que os escravizados estavam dentro da Igreja do Carmo, das igrejas, porque as igrejas elas tinham as fazendas, né? Que é a fazenda de Sabaúna, a fazenda de Santo Alberto, a fazenda de Santo Ângelo. Então são as fazendas que tinham os escravizados, que trabalhavam com subsistência para dar alimento para a Igreja do Carmo aqui da região central. Me parece que também a igreja ali de São Benedito também, né? Tinha sempre um acolhimento ali. Sim, tanto a de São Benedito quanto a igreja Nossa Senhora do Rosário da Irmandade dos Homens Pretos, né? Que ela chamava, ela tinha esse nome completo, né? Nossa Senhora do Rosário da Irmandade dos Homens Pretos. Depois eles colocaram Homens Forros, né? Depois, mas lá tinha esse acolhimento, né? Porque era um trabalho da Irmandade. E é tudo aquilo que a gente já, né, que ia acontecendo mesmo, né, nessa época, assim. Então não dá para negar essa história. Muito bem. Olha, é gostoso para você receber com olhares assim de surpresa ou de encantamento, né, pessoas de fora da cidade, né, e que ficam felizes ou ficam encantadas por conhecer uma história da sua cidade, né, Débora? Acho que também tem isso, né? Você está fazendo um trabalho profissional, mas você sente aquela pontinha de alegria, né? De falar assim, orgulho, pô, essa é a minha cidade e eu tô como guia, não é? Apresentando a vocês. Você se sente importante? Quem mais gosta de Mogi são os estrangeiros. Quando eu recepcionei a delegação da Bélgica, eu não pude fazer... Quando teve a Copa do Mundo? A Copa aqui de 2014. Aí eu fiquei junto com a delegação da Bélgica, só que eu não pude não pude trazer os jogadores, porque eles estavam, obviamente, treinando, né? Concentrados. Mas eu fiquei com o pessoal da imprensa. Então eu sempre trazia eles para conhecer a cidade e eles amaram, assim. Então eles gostavam desde os casarões, eles gostavam... da forma como as pessoas conviviam ali na praça, das formas como as pessoas andavam na rua, as comidas, gostavam muito da comida. Então, e eles achavam Mogi muito mais receptiva e acolhedora do que São Paulo. E é tão perto quanto... Porque São Paulo é muito grande, então eles falavam que até eles chegar no lugar, eles já cansavam. E aqui eles conseguiam ter várias experiências legais dentro de um mesmo lugar, né? Olha, a gente observa muito, não sei se você tem essa percepção, que o Mogi ele tem uma área extensa, territorial extensa, né? Mas o núcleo, o centro de Mogi, ele é relativamente pequeno. Muito pequeno. Né? Então você tem ali o centro que dá pra... Você com disposição, assim, você anda a pé. Sim, eu faço né? o centro histórico todo a pé. Eu lembro como se fosse ontem, na pandemia, que tava todo mundo meio não sabendo pra onde ia, né? Tava todo mundo meio perdido. Eu saía, sei lá, da Vila Oliveira, eu ia praticamente quase até Brás Cubas, assim, na caminhada, numa boa, assim, né? Não tinha nada pra fazer, na pandemia tava tudo fechado, né? Aí você vai, devagarinho você anda bem. Inclusive, esse é um dos meus segmentos de trabalho, é trabalhar com caminhadas. Walking Tour? Walking Tour. Então, não só no centro histórico, mas na zona rural também, estradas de terra. Então, eu falo que são as caminhadas contemplativas. E daí eu coloco sempre uma intenção, né? A caminhada sempre tem algum viés histórico em relação à história. Eu vou dar um exemplo. Tem uma que eu chamo de caminho de volta, que era aqui do Clube Vila Santista até a Moralogia. Ali o começo tem uma cachoeira. Você sobe. Aí passa pela Gruta Santa Terezinha, né? E aquele era a antiga estrada mesmo, que ligava ali até Santa Isabel. E, na verdade, a gente fez o caminho inverso, né? A gente fez do centro até a zona rural. Mas aqui ele era um caminho de volta para muitas famílias que viviam ali tinha uma grande população, tem ainda, né, até hoje, mas que faziam esse retorno. E, por outro lado, a gente tem a caminhada interna, que a gente está numa época, principalmente essa idade que eu tô, né, de 35 anos, assim, é um momento que a gente está olhando, a gente já fez muita coisa para fora e a gente está fazendo o caminho de volta para dentro. Então, a gente trabalha dentro da caminhada,
também essa caminhada interna. Tem um pouco até de uma contemplação externa e interna, assim, uma meditação enquanto Com caminha, certeza. tem tudo isso. Tem um pouco a ver, você se inspirou em algum momento na questão do caminho de Santiago de Compostela? Com certeza. Tem, não tem? Porque é tão conhecido, né? Sim. E tão famoso no mundo inteiro. Você busca essa referência para fazer um roteiro aqui em Mogi? Com certeza, sim. Eu tenho até uns grupos que eles usam o Mogi das Cruzes como treinamento para ir no caminho de Compostela. Como o Mogi é mais perto de São Paulo, então eles vêm, eles inclusive põem mochila pesada, como Olha, treinamento interessante, mesmo, né? como Como se eles estivessem indo. E faça chuva ou faça sol, eles fazem o roteiro inteiro como um treinamento Faz um mesmo, para ficar estágio em o ano Mogi. inteiro, o ano inteiro treinando. Então a gente já fez diversas rotas, né? Aí eu coloco os nomes, né? Porque daí eu entro nessa parte histórica. Capelas rurais, esse é caminho de volta. Tem diversas outras, principalmente capelas. Capela é o que mais tem, né? Tem bastante por aqui. Capela, gruta. Muito Então, bom. E vai entrando dentro de sítio, né? Abre porteira. Claro que tudo planejado antes, né? Mas Não tudo pode com uma chegar logística, chegando assim, né? Às Porque a vezes maioria dos lugares de Mogi são particulares. Esse é o nosso grande desafio aqui. Então, para tudo se abre porteira aqui e muitos a gente nem sabe quem é o dono. Né? Então, a gente tem essa dificuldade de trabalhar com o meio ambiente aqui, né? Com a serra, assim, porque muitos lugares são privativos. E você faz esse contato com os proprietários Faço. ou com quem que seja ali no teu caminho, você vai lá, olha, você se apresenta. Né, E não é só um contato. Geralmente eu faço depois faço de novo, né? Pelo menos 3 vezes eu converso com essas quem pessoas. seja assim, o responsável proprietário. Tanto o proprietário Posso quanto o caseiro. trazer né? um grupo Porque é um aqui? trabalho de sensibilização, porque você tem que, né, explicar o que é, daí eu tenho que mostrar, né, quem sou eu. Então é um trabalho de formiguinha, assim, que eu vou fazendo. Agora a mesmo, Débora assim. vai pegar sempre essa entrevista que ela fez no talk show e falar assim, Isso. olha, pra você conhecer um pouco aqui, ó, vai ser a veio lá no referência programa. Agora. Eu falei, olha, Ó, sou eu. já tô no talk show, muito bem. Isso Ó, mesmo. segundo bloco, chegando ao final e daqui a pouco a Débora vai contar pra vocês coisas que vocês talvez ainda não conheçam sobre Mogi, hein? Segura aí. Me conta aqui, o seu cãozinho gosta de comer frutas? Delícia, né? Mas afinal, fruta pode ou não pode? A resposta é sim, claro que pode, mas com moderação, para evitar o risco de engasgo ou até intoxicação do seu bichinho. Na maioria dos casos, as rações do mercado tradicional já fornecem todos os nutrientes suficientes, mas a ingestão de frutas ajuda a incluir mais fibras e vitaminas na dieta do seu animal. Banana, melancia, melão, maçã, laranja, morango, manga, pêssego, são as mais indicadas para a saúde do seu pet. Pode ir sem medo. É só tomar o cuidado de tirar as sementes, caroços, cortar e até amassar essas frutas. O seu cãozinho vai amar essa sobremesa. Tá aí, mais uma dica da Polipet, cuidando de cada momento na vida do seu pet. Muito bem, Débora Mello, esta pequena grande mulher aqui que ama Mogi e que gosta de apresentar a cidade para as pessoas que vêm de fora. Aliás, assim, o perfil das pessoas que vêm visitar Mogi é o paulistano, assim, basicamente? Sim, muita gente. Quem que você recebe aqui? Muita gente de grupos, né? Grupos de excursões, muitos Sesc também, ou os grupos que vêm do Sesc, do turismo social.
Então vem para cá também. E famílias vêm mais da Zona Leste, que são lugares mais próximos. Mais próximo. Você tem um trabalho muito legal também, ali trazendo o pessoal para Vila Hélio, né? Que eu não canso de falar, aliás, adoro, a gente sempre divulga aqui os feitos, né? E os eventos da Vila Hélio. Você sempre, às vezes é um ponto de partida da caminhada, do passeio. Vai e volta para Vila Hélio, né? Legal essa preservação ali no centro da cidade, né? Porque a Vila Hélio, eu falo que ela tem tudo ali, né? Ela tem uma infraestrutura, desde acessibilidade, ela tem estacionamento, tem hotel, tem gastronomia, então tem de tudo. O centro de convenções, né? De eventos, né? Dentro do centro de Mogi. Segurança. Legal, tem né? de tudo. Então, pra gente que trabalha com hospitalidade, ali tá completo, né? Um lugar fora o memorial, fora a história, fora a arquitetura. Abração lá então, pro senhor Marcos, senhor Marcos. Sim. E a família toda, a Fabiana lá, né? Sim, Larissa. A Fabiola. Né? É isso aí, Larissa, todo mundo. Olha, vamos contar umas coisas que você já descobriu sobre Mogi e que tem gente que mora aqui e ainda não conhece? Sim. Que curiosidade você me diria? Vamos lá, porque são 15 anos, né? Na verdade, são desde a minha infância eu faço esse trabalho, mas... Muitas curiosidades, pensando na natureza ainda, a gente tem o maior acervo de micro-orquídeas do mundo. Então a gente tem o seu Masuji, que é um senhor, né, orquidófilo. A micro-orquídea é menor do que a nossa unha, assim. Ela só consegue ver com lupa. Então ele tem um espaço, que é o Paraíso das Micro-Orquídeas, que a gente pode visitar. Nossa, o Paraíso das Micro-Orquídeas. E ele é um colecionador desde a infância. Então ainda não achou alguém que tivesse mais micro-orquídeas do que ele. Tem muitos pássaros aqui também ainda, né, em Mogi, a gente né? tem bastante espécies. Então para a modalidade bird watching, que é o observador de aves, o pessoal que gosta de tirar foto. O pessoal vai lá no Cantos da Mata, né? Sim, se hospeda no Cantos, né, da Mata. Meus parceiros de sempre, a Marta, o seu Luiz. E a base. Sim. Que mais que tem de bom aqui? Olha, o tortinho é muito mogiano, né? Sim. Você leva o pessoal para comer tortinho? Com certeza. Então, se eu tô no centro, eu levo no Mercadão. Se eu tô em Itaiaçupeba, eu levo no Natural da Mata. Aí o pessoal até fala, não, mas tortinho, porque lá eles chamam de pastel caipira. Tá. Eu falei, esse mesmo. É um pastel tortinho, assim. Aí o pessoal, mas eu sou vegetariano. Então tem o cutaioba, porque lá no Natural da Mata eles usam as punks, né? Que é planta alimentícia não convencionais, né? Então eles usam a taioba, que parece com a couve, e eles usam as plantas dos quintais ali de Itaiaçupeba mesmo. Então eu sempre... incentivo o pessoal a comer o de taioba. Muito bom, olha só. Que mais que nós temos na nossa cidade? Bom, lá, né, pensando, Itaiaçupeba, a gente tem, né, a história dos aquedutos, que leva água até o centro velho de São Paulo, né? Então, os aquedutos é algo assim europeu, né? Que foi também construído aqui? Uma grande construção, né, que foi feita. Então, uma movimentação muito grande com os estrangeiros que vieram, né, fizeram esse trabalho. Então, toda essa relação com os moradores que já existiam ali. Então, a gente tem lá o seu Luiz, que conta essa história. Né, ele construção conta como dos foi aquedutos? Mesmo, né, ele conta que ele trabalha lá na SAT, né, que é a Sociedade Amiga de Itaiaçupeba. Então, quem quiser ouvir essas histórias, sempre buscar. Eu falo que eu sou uma guia, que, na verdade, quem conta a história são os moradores. Então, eu só dou um encaminhamento ali. Eu falo, olha, gente, agora é a vez dele, porque são eles que sabem contar as histórias mesmo, né? Importante também, em todos os lugares no Brasil todo, mas o trem, né? O trem também, essa questão da linha do trem chegando a Mogi, né? E a gente tem 2 linhas, né? Pouca gente sabe disso, né? A gente tem 6 estações de trem aqui no centro, aqui em Mogi, essa linha principal, né? Então, desde Jundiapeba até Sabaúna, só que as ativas pela CPTM são só 4. E a gente tem uma outra linha lá na Serra do Itapetí, que pouca gente conhece. A gente tem um ferrotúnel, que é um túnel ferroviário, muito bonito, inclusive. Claro que não é aberto assim por conta de segurança mesmo, mas ele tem um cenário muito bonito. Desativado? Não está ativado? Não, está ativado porque passa o trem de carga.
Ele é um trem, ele é uma linha que vem de Manoel Feio até Jacareí. E Passando ele foi, se eu não me engano, na década de 1952, que ele foi construído, para diminuir 11 quilômetros desse trecho que a gente conhece, que é o principal. E a gente tem está em ruínas, né, a estação Itapetí, que muitas pessoas da nossa família, inclusive já viajaram por tinha trem de passageiros, inclusive, nessa estação. Tem uma percepção, isso tem acontecido, que o turismo ferroviário já está em renascimento aqui no Brasil e vai chegar a Mogi também, né? Trens indo para Minas Gerais, né? Eu acho que a ferrovia é muito romântica, é muito interessante, né? Tanto para a economia quanto para o turismo, né? Com certeza. A gente tem aqui a grande influência da NPF, né? Que é a Associação Nacional de Preservação Ferroviária, que está lá em Sabaúna. Então a gente tem a sede da associação, né? A gente tem o Fábio Fumaça, que fez toda essa articulação. Então a gente tem grande oportunidade, potencial de desenvolver ainda mais esse turismo ferroviário. E eu sou super a favor também. Nossa, quero que mais que a gente continue. Tendo coisa boa para falar de Mogi, pode lembrar dela, que a Débora Mello está sempre atenta. Inclusive, o nosso programa é exibido não só na televisão, mas também no YouTube. Então, se você que está assistindo, quer conhecer Mogi, é ela. Coloca aqui, por favor, as redes sociais da Débora, para que vocês possam ser muito bem recepcionados aqui na nossa querida Cidade Viva, viu? E você falou que é Mogi para os mogianos, né? Mogi para os mogianos. Então, uma coisa que eu não falei, que eu faço um trabalho principalmente para os mogianos também, que é uma abordagem diferente, né? Sim, quer dizer, você não só recebendo pessoas de fora, mas também... Eu também faço passeios, tanto que eu mudei o nome, né? Eu não chamo de viagens, porque quem é de Mogi vai falar, não vou fazer uma viagem na minha cidade. Então eu falei, então vou mudar o nome, eu coloquei passeios. Porque daí passeio é mais curto, é algo que você pode fazer na sua própria cidade. Então eu realizo passeios para mogianos. Estou dentro. Estou com você. É isso aí. Olha, a gente encerra aqui, então, esse bate-papo com a Débora Mello. Está aqui rede social para vocês seguirem e acompanharem tudo o que ela sabe de Mogi e quer contar para vocês. Obrigado, Débora. Obrigada, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Isso aí. E é isso aí, esse foi o programa desta semana. Você fique sempre ligado porque as novidades não param aqui no Cidade Viva e eu convido vocês a se inscreverem e ativarem o sininho no nosso canal do YouTube. Olha, não perca todas as novidades pelo YouTube, ou você também pode assistir pela TV, como você quiser. Nós estamos em todas as telas e em breve o nosso portal Cidade Viva, hein? Com muita informação, muito mais do que você vê aqui no programa, também no portal Cidade Viva. Aguardem as novidades, Cidade Viva não para. E lembrando que eu estou contando nos dias, olhando para o calendário todo dia, porque dia 16 de dezembro a gente embarca rumo a Balneário Camboriú em mais um cruzeiro do Cidade Viva. Olha, últimas cabines, agora é a reta final. Se você quer embarcar nessa super viagem com a gente, ainda dá tempo. Tá aqui o telefone da Catamarã, que é a nossa agência oficial. Não perca, o Cruzeiro de Cidade Viva vai ser inesquecível. É isso aí, a gente fica por aqui. A qualquer momento, muita informação e entretenimento no Cidade Viva. Tchau!